sobre essa operação que aconteceu ali no centro da cidade, que resultou também nesta invasão de uma farmácia e de outros locais. Eu recebo aqui o Major Palumbo, que é vereador pelo Progressistas. Vereador e Major, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui no Jornal Jovem Pan. Gostaria de perguntar primeiro, no teu ponto de vista, porque esse é um problema que já se tornou crônico aqui no centro de São Paulo. Há operações que muitas vezes vão mobilizando essas pessoas de um local para outro, mas não há de fato uma solução. Existiria uma solução para um problema que é tão grande, que mexe com tanta gente, com uma situação que já está dominando essa região da cidade há tantos anos? Boa noite a você, Evandro. Boa noite também a todos que acompanham a gente pela Jovem Pan. Um problema tão grave, ele não tem uma solução tão fácil, mas a gente está bastante otimista com ali a ajuda do governo do estado, o governador Tarcísio, juntamente com o prefeito Ricardo Nunes, fazendo grandes ações ali que possam trazer ali um serviço público adequado de saúde, no tratamento aí das pessoas que ainda precisam, e também na segurança pública. Na segurança, na prisão de traficantes, na prisão ali de pequenos furtos, roubos que acontecem na região, e eu vejo exatamente por causa dessas operações que acontecem casos como aconteceu hoje ali na esquina da Rua Vitória com a Avenida São João. A gente sabe que é complicado, que é difícil, mas a gente tem ali, pelo controle que a própria prefeitura tem, de cerca de 1.000 pessoas que estão ali na Cracolândia. Esse número já foi maior, já foi quase de 4.000 pessoas que frequentavam aqueles locais. Então, a gente verifica que ações que estão sendo de forma pontual, ações que estão sendo aplicadas ali pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Civil, por todos ali que estão atuando na segurança, mas principalmente também da zeladoria, vão trazer ali a mudança de comportamento dessas pessoas. Por quê? Antes elas queriam dormir lá nas barracas, no meio da rua, né? Isso fazia com que não tinha, por exemplo, a possibilidade de uma limpeza, a limpeza urbana ficava ali muito comprometida, e as próprias pessoas que moram ali sempre também reclamando com razão a respeito disso. Então, houve a necessidade, está tendo esse reflexo através das operações, respeitando, lógico, a dignidade da pessoa humana, mas a gente tem que agir. A gente não pode achar que isso é normal. Foi a primeira pergunta que você fez, e eu vejo que as ações que a prefeitura vem aplicando, juntamente com o governo do estado, que agora, na terça-feira, já vai inaugurar o hub de atendimento de álcool e drogas ali na região, trazendo mais serviços, a tendência é que essas pessoas ali fiquem incomodadas. E esse incômodo pode, pelo menos aí no início, né, trazer ali alguns desconfortos para a população da região. É muito ruim isso. A gente, todo mundo viu através das redes sociais, mas a gente acredita, assim, nos bons serviços, viu, Evandro? Que eles estão acontecendo para que a gente tenha aí um fim dessa situação caótica na Cracolândia. Major, uma crítica que a gente percebe das pessoas que acompanham essa situação, muitas vezes de associações também que oferecem apoio a pessoas em situação de rua ou, né, a usuários de droga em situação de rua, é que estas operações, elas muitas vezes tiram essas pessoas de determinado local, mas isso acaba pulverizando a situação por outras partes da cidade. Ou seja, embora aparentemente tenha menos gente naquele local, em outras partes da cidade você percebe mais pessoas se acumulando sem dignidade. Isso não seria apenas maquiar a situação? Como resolvê-la de fato sem espalhar uma realidade por boa parte aqui da capital? Olha, Evandro, eu vejo que o caminho está trilhado. Uma operação, ela precisa ser feita, ela está sendo feita, acompanhada, e a gente sabe que ela não envolve somente a região da Cracolândia. Ela vai envolver ali toda a região central da cidade, ela vai envolver alguns bairros, onde os equipamentos públicos estão sendo apresentados. Então, ali você tem a cidade de São Paulo hoje, conversando com o prefeito Ricardo Nunes, mais de 21.000 vagas em albergues, em abrigos, que possam trazer ali, por exemplo, uma pessoa que está numa situação tão difícil, que ela vai ali ter o apoio da prefeitura nesse momento complicado da vida dele. Mas existem vagas em aberto,
porque as pessoas, elas não querem, às vezes, ali estar dentro de um local onde ela tem que entrar, tem horário para entrar, tem horário para sair, e ela precisa ter ali, por exemplo, algumas regras de convívio, que eu acho importante também, porque elas não vão ter ali somente o problema delas, elas vão ver que tem outras pessoas também com os mesmos problemas. Aí a Prefeitura, a Assistência Social vem trabalhando bastante nesse sentido, fazendo muitas operações para a busca das famílias, para localizar as pessoas, por exemplo, com crianças, né, famílias inteiras que às vezes elas estão aí na rua, elas estão sendo abrigadas pela prefeitura, até em hotéis. Então eu vejo que o trabalho é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho difícil, é um trabalho que ele já começou, e igual quando eu tinha no Corpo de Bombeiros, quando você está combatendo a chama, não dá mais para voltar. Você precisa ir em frente, precisa seguir na estratégia, exatamente para que você tenha ali todas as ações mitigadas, mas também os bons serviços da zeladoria, da limpeza pública, da limpeza urbana, de você não deixar ali os locais degradados com o intuito de você ter um acúmulo de pessoas que possam sair e migrar de determinado local. Você tem os serviços que podem ser acionados pela população para que a gente tenha ali a guarda e o resguardo da dignidade dessas pessoas também. Então eu vejo que a operação está sendo bem executada, ela vai demorar para dar resultado, mas são vários os atores, o governo do estado, a prefeitura, Ministério Público, a Justiça, que também precisa fazer sua parte, né? Porque houve um grande número de pessoas que já foram detidas, e a gente tem também, infelizmente, aí quase 1.800 pessoas foram detidas na região desde janeiro até agora, mas tiveram ali uma reincidência, pessoas foram soltas, por exemplo, na audiência de custódia, pessoas que fizeram ali furtos, roubos, cerca de 30% voltaram para as ruas. Para onde ela vai voltar? Para lá também. As que tiveram, por exemplo, receptação, também voltaram, né? Cerca de 50% acabam voltando nas audiências de custódia. Então, a gente precisa chamar para essa discussão outros órgãos, novos atores, para que a gente consiga enfrentar de vez essa situação. Essa questão também não teria a ver com a lotação no sistema carcerário, né? Ou seja, não há, muitas vezes se prefere soltar aquela pessoa do que encaminhá-la para um sistema carcerário que também não tem condições de recebê-la. Eu também acredito nisso, por isso que o próprio Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, né, do nosso querido secretário Guilherme Derrite, eu tenho certeza que eles estão monitorando todas essas situações. Por exemplo, você pode prender, você pode depois até libertar, mas você tem que ter um monitoramento deles. Tornozeleira eletrônica, ter ali o controle de onde eles vão, de como eles fazem, porque a gente está falando aí de um número significativo de pessoas que acabam saindo novamente para a rua para cometer o crime de novo. Então, eu vejo uma situação assim muito difícil, embora todos os investimentos que estão sendo feitos na Guarda Civil Metropolitana, em equipamentos, em operações delegadas, em todas as ações no entorno para que a gente tenha uma situação quase que normalizada, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é uma situação que já vem se perdurando por décadas na cidade de São Paulo. Eu acho que o auge foi quando caiu o prédio do Paissandu no centro da cidade, quando pegou fogo, de pessoas ali que acabam também tendo ali a parte, infelizmente, algumas associações que não respeitam as normas e regras para habitação, tem serviços muito importantes, associações também importantes que levam a sério a respeito disso, mas outras não, colocam as pessoas em situação de perigo, e eu vejo que esses fatores complicadores, se somados, eles vão dar na situação que a gente tem hoje. Então, vale a pena mitigar todas essas ações de formas isoladas, mas dentro de uma mesma operação, para que você não tenha, por exemplo, o retorno das pessoas quando ela sai, por exemplo, da Cracolândia. Aconteceu já, né? Então ela tem que ter ali o atendimento psicossocial, o atendimento junto à família, para que ele não volte para lá. Então eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir enfrentar um problema tão grave. Major, eu tenho só mais uma pergunta antes da gente encerrar a nossa entrevista. De que forma que a Câmara de Vereadores atua também para tentar solucionar esse problema? Há projetos apresentados? Há um interesse dos vereadores em criar algum mecanismo de alguma forma que possa ajudar essa população em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, ajudar a todos que convivem com isso?
Com certeza. Quando eu cheguei ano passado, houve o projeto de lei que foi agora uma lei de segurança alimentar, onde você tem alguns serviços, por exemplo, Bom Prato Municipal, que possa colocar em regiões onde há necessidade de fazer ali o acolhimento dessas pessoas, distribuição de cestas básicas, distribuição de material de higiene pessoal e de limpeza. Eu acho que a gente tem sim alguns aspectos importantes. Por exemplo, o programa Pode Entrar, que é um programa de habitação da cidade de São Paulo. Olha, ele tem quase 8 bilhões e 500 milhões investido pela cidade de São Paulo. Só para você ter ideia, todo Minha Casa Minha Vida do governo federal tem 9,5 bilhões. Então, só a cidade de São Paulo ela está cooperando demais para que a gente tenha ali a situação dessas pessoas que possam arrumar ali um local para que eles possam morar, dar ali a dignidade devida, com serviços públicos relevantes, mas a gente precisa da ação de todos, não só das polícias do Estado, da Guarda Civil, do Corpo de Bombeiros, enfim, de todos que atuam nessas ocasiões, porque a gente precisa também das forças vivas da cidade, as igrejas, as ações que podem trazer ali algum benefício para que as pessoas deixem aquela situação tão difícil, buscar as famílias, colocar novamente num ambiente de trabalho, e os centros de acolhimento vêm fazendo isso. É difícil, a gente sabe, mas eu estou otimista, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha dessa região tão complicada no centro de São Paulo. Major Palumbo, vereador também pelo Progressistas, muito obrigado por tua participação aqui nesta sexta-feira. Um abraço e até a próxima. Um forte abraço, estamos à disposição.